Imagine que você é uma criança pequena, admira seu pai, sente orgulho dele e não é só você. Na sua escola os outros também o admiram. Perguntam sobre ele, o veem como um herói, porque ele não é qualquer pessoa, ele é piloto de Fórmula 1. Um dos 20 homens mais famosos do automobilismo mundial. Mas você conhece a verdade, sabe que, por trás das câmeras, ele é alguém completamente diferente. Que se você falha, ele não te consola, te culpa. Que se você não faz o que ele espera, ele não fala com você, te pune, te grita, te pressiona, te bate. Além disso, ele te obriga a correr se congelando na chuva, com febre, com medo. E quando você não corresponde às expectativas dele, ele te deixa largado no meio de um posto de gasolina, sozinho, sem explicação, mesmo você ainda sendo uma criança. Tudo por um único objetivo, que você consiga o que ele nunca pôde, realizar o sonho frustrado dele, ser campeão de Fórmula 1 através de você. E você consegue, não só uma, mas várias vezes. Você se torna o melhor piloto da sua geração. Mas mesmo que você alcance tudo o que se propôs, até mesmo o status de lenda, algo que nunca desaparece, as crueldades que seu pai fez com você, aquelas que te marcaram para sempre. E mesmo que você minimize, mesmo que diga que agora acha engraçado, mesmo que tente justificar dizendo que foi para o seu bem, esses traumas continuam aí. Hoje vamos relembrar os 10 momentos mais difíceis que Max Verstappen viveu nas mãos de seu pai, Jos. Mas não só isso, você também vai ouvi-los contados por ele mesmo. Esta é a história da infância mais traumática que um piloto já teve na história da Fórmula 1. E fique até o final, porque à medida que avançar, cada lembrança será mais perturbadora do que a anterior. Tudo começa com uma corrida de kart. Max está na pista e seu pai, à beira do circuito, grita como um lunático para que ele acelere mais. É assim que os dois se lembram. Ou eu teria meu pai, ao lado da pista da Coca, me dizendo, vai, faz isso. Ele quase pulava na pista para tentar me fazer ir mais rápido. Nunca esqueço as imagens de... Eu até fazia isso na Fórmula 3. Ele me via como um maluco. Eu estava mandando ele, sabe? Todos seguravam a placa de boxe e esse é meu pai. Eu estava no muro pedindo para ele ir mais rápido. Pode parecer um momento pequeno, mas já mostra como era a pressão que eles exerciam desde o início. Gritos, impaciência, exigência brutal. Além disso, se você prestar atenção, ele não só interrompe o filho enquanto fala, mas o olhar de Max se perde, como se ele estivesse lembrando daqueles momentos. E preste atenção nessa interrupção, porque ela será importante para o resto do vídeo. Como eu disse, isso é só o começo. Dave Coulthard fez uma pergunta simples para Max. Seu pai ter sido piloto te ajudou, mas a resposta não foi o que ele esperava. E sim, quero dizer, claro, ajuda se você tem um pai que entende muito sobre isso. Mas às vezes meu pai mandava eu calar a boca porque eu fazia perguntas demais sobre isso. Mas acho que isso é uma coisa boa. Este momento marca o início de um padrão que vai se repetir durante todo o vídeo. A constante impaciência de Jos. Quando Max tinha dúvidas, quando queria conversar, quando simplesmente tentava se conectar com seu pai, ele mandava Max calar a boca. O mais impressionante é que Max não critica, mas valida o comportamento do pai. Ele diz que foi algo bom, que isso o ajudou, como se esses momentos de silêncio forçado não tivessem o afetado. E se você reparar, já vimos isso antes. No exemplo anterior, quando Max estava contando a história, Jos o interrompeu sem pensar. Mas isso não era algo isolado, era tão comum que Max já tinha isso gravado. E é por isso que veremos no próximo exemplo. Como eu não consegui evitar dizer o que pensava. Em uma entrevista entre pai e filho, aconteceu algo inesperado, um comentário que simplesmente escapou do Max. Uma reação quase automática, não é? Acho que não preciso mais ensinar nada para ele. Eu já fiz isso antes. Ele também mandou eu calar a boca algumas vezes porque eu fazia muitas perguntas quando era pequeno, na van voltando das compras. Você pode parar de falar agora? Ele sempre fazia perguntas. O impactante desse momento não é só o que Max diz, mas quando ele diz. Justo no instante em que Jos o interrompe, ele solta um "por favor, para de falar", como se estivesse repetindo mais uma vez o que tantas vezes disse para ele fora das câmeras. Já não era uma lembrança, estava acontecendo ali mesmo. E uma coisa é mandar ele calar a boca o tempo todo, mas outra bem diferente é colocar sua integridade física em risco, e é isso que vem agora. No meio de uma entrevista, Max começou a contar histórias dos seus primeiros anos no automobilismo. Assim surgiu mais uma história com Jos. Fui convidado para um teste de F3 que foi bem mais difícil.
Após algumas voltas, já não conseguia manter a cabeça erguida. Então, eu precisava de apoio nas laterais em Valência, ainda mais por ser no sentido anti-horário, o que piorava tudo. Porque normalmente você está acostumado com pistas no sentido horário, e seu pescoço está acostumado com isso. Então, meu pai chamava de... almofada de frouxo. Almofada de frouxo. Desde então, eu falei com ele, pois não conseguia manter a cabeça erguida, mas precisava usar. Desde então, me recuso a usar. Usar a almofada de frouxo. Exatamente. Eu disse porque foi em 2020, a gente chegou em Mugello, ninguém sabia o quão pesado seria. Alguns pilotos já usavam a almofada e a equipe me perguntou se eu também queria. Eu disse, mesmo que minha cabeça caia, eu nunca mais vou usar isso. Tudo por uma questão de orgulho. Jules não queria que seu filho usasse proteções como os outros. Segundo ele, isso era coisa de fraco. Embora isso tenha ajudado Max a fortalecer o pescoço, há formas bem mais eficientes de conseguir esse resultado. O mais curioso é que Max conta isso rindo, como se fosse uma história engraçada, mas não era bem assim. David Coulthard perguntou a Max como seus pais o aconselharam para se tornar piloto. A resposta foi totalmente diferente do que ele esperava. Seu pai e sua mãe, como pilotos, disseram para você: Max, olha, você vai ser um campeão. E quando for campeão, as pessoas vão te elogiar e te criticar na mesma medida. Meu pai nunca disse que eu seria campeão. Pelo contrário, dizia que eu seria caminhoneiro ou motorista de ônibus. Sério? Sim, porque ele sempre, de um jeito bom, eu acho, colocava... não pressão, mas me fazia perceber que o que eu estava fazendo na época não era suficiente. Existem muitas formas de motivar uma criança, mas essa definitivamente não é uma das mais comuns. E ainda mais vindo de uma família com tanta história no automobilismo. Embora, se levarmos em conta tudo o que vimos até agora, isso não deveria nos surpreender. Porque, como ficará claro no próximo tópico, a infância de Max esteve longe de se parecer com a de uma criança normal. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Perguntaram ao Max como foi crescer com o pai dele e a resposta deixou tudo claro. Ben je opgevoed? Hard. Hard? Maar ja, natuurlijk met mijn vader. Ja, absoluut. Was die hard? Qua racegebied. Ja, ja. Zeg maar, strikt, ja. Maar strikt Nou, als in... gewoon, ik moest er wel serieus mee bezig zijn, anders dan wou hij ermee stoppen. En ik moest wel alles ervoor over hebben, zeg maar. Terwijl de andere kinderen voor leuk weer spelen, weet je wel. Ja, maar ik zeggen, wat heb jij ervoor gelaten allemaal? Want je moet ook offers brengen, toch? Misschien voel je dat helemaal niet zo, omdat je doet wat je het leukste vindt, maar... Ik vond het ook soms leuk om op een zaterdag te gaan voetballen of zo. Snap je? Maar dat wilde je vader niet hebben. Nee. Nee? Nee, maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat hij natuurlijk ook wel zo streng voor mij was. Desde que Max era muito pequeno, Jules foi rígido com ele. Se quisesse se tornar campeão mundial, teria que abrir mão de todo o resto. Nada de brincadeiras, nada de infância, desde que tive idade para andar, já estava treinando para chegar à Fórmula 1. E para Jules, esse era o preço do sucesso? Em uma entrevista, Jules contou com total naturalidade uma das formas de punir Max quando ele não rendia como esperava. Eu o peguei. Nós dirigimos, acho que foram cerca de 1.800 quilômetros de volta para casa. Eu não disse uma palavra para ele. E acho que a semana inteira depois disso eu não falei com ele. Antes vimos como ele mandava ele calar a boca, mas dessa vez o silêncio era mútuo. Durante uma semana inteira, o próprio pai dele não dirigiu uma palavra a ele. E embora possa parecer um castigo menor, esse foi o último que não envolveu agressão física, porque o que vem a seguir é muito mais difícil. Em uma entrevista, Max lembrou de um episódio em que seu pai o agrediu enquanto ele corria de kart. As mais engraçadas foram, acho que naquele último ano em PFI, você lembra? Sim. No Campeonato Mundial. A primeira sessão. Sim, eu estava dirigindo como uma batata, juro, foi muito ruim. Eu sei, eu falei, porra, o que ele tá fazendo? Então eu chamei ele para entrar. Eu sempre estava nas pistas, então ele voltou. Você sabe que tem problema. Então ele se levantou e eu realmente dei uma porrada no capacete dele. Sabe, pá? E ele ficou tipo... Os mecânicos presentes ficaram surpresos. O que houve ali? Perguntei, o que você está fazendo? Ele respondeu, estamos no campeonato e acho que podemos ganhar. Se você não dirigir direito, vamos embora e resolver tudo. Mais inquietante é como ele apresenta isso, como se fosse uma história engraçada. Ambos contam isso rindo, como se não fosse nada. E mais uma vez, Max acaba justificando a atitude do pai, mas a partir daqui, tudo fica pior.
Em outra entrevista, Max e seu pai lembram como o obrigavam a correr em condições extremas. Frio, chuva, temperaturas mínimas. Nada era desculpa para parar. Ele devia ter uns 8 ou 9 anos e, nas quartas-feiras após a escola, que acabava ao meio-dia, íamos para a pista Coca, onde no inverno fazia muito frio. Então eu deixava a van ligada para ele se aquecer e depois fazíamos 10 voltas. Ah, Deus! Eu dizia, beleza, vai se aquecer e 3 minutos depois, porra, onde ele está agora? Eu dizia, vamos, dirige, ainda estou com frio. Eu insistia, dirige. Ele não conseguia mexer os dedos, mas eu não ligava. Eu queria testar as coisas porque eu estava montando motores, trocando chassi, coisas assim, e eu queria ter o resultado. Porque eu queria, sabe, eu queria avançar, mas aí ele ficava, estou com frio e coisas assim. E aí quando os dedos esquentam, aí de novo, e isso dói muito. E eu falei, cala a boca, sabe, você não vai... Tentando me deixar mais durão, eu acho. Neste trecho fica ainda mais clara a obsessão de Jules pelos resultados. Ele repete frases como, eu queria trabalhar no motor, ou eu queria que ele ganhasse. Tudo girava em torno do próprio desejo dele de sucesso. Era pelo bem de Max ou para realizar seu sonho frustrado através dele? Talvez nunca saberemos, mas o certo é que, para conseguir isso, ele fez o Max passar por um inferno gelado. Se chegou até aqui, deve estar gostando do vídeo. Inscreva-se e obrigado por assistir. Em uma entrevista, Max contou a história mais brutal de sua infância. Uma corrida de kart, um pai furioso e uma criança abandonada em um posto de gasolina. Meu pai ficou realmente chateado e decepcionado comigo, claro. Então ele, claro, desmontou tudo como a barraca, jogou tudo na van. Tive que buscar o kart com um amigo na pista após a corrida, pois meu pai disse que era para eu fazer sozinho. E então conseguimos fazer tudo isso, claro, com meu pai muito bravo. Então sentamos na van, claro, a caminho de casa. Mas eu queria conversar com meu pai sobre o que aconteceu, sobre a minha opinião sobre o incidente. Mas meu pai não queria falar comigo, então eu continuei tentando. E um pane disse, sai, tipo, aqui no posto de gasolina, ele parou no posto e falou, sai, não quero mais falar com você. Max teve uma infância marcada pela exigência, pelo silêncio, pelo castigo físico e também pelo abandono. Finalmente, ele conseguiu o que poucos conseguiram, múltiplos títulos mundiais e um lugar entre os melhores da história. Mas isso justifica tudo o que ele viveu? Por um lado, você tem Max, formado à força e moldado pela pressão. Por outro lado, um piloto que teve tudo fácil, apoio, recursos, conforto, e que mesmo assim acabou sendo um dos mais decepcionantes e odiados do esporte. Estou falando de Lance Stroll. E se você quer saber por que tantos o detestam, clique neste vídeo.